Graças a paz, meus irmãos. Eu pedi para que vocês hoje tenham um pouquinho mais de paciência e me escutem, porque eu estou um pouco com a garganta ruim. Eu já falo para quase vocês dormirem, né? Então hoje não durmam, por favor, certo? Vou falar aqui devagarinho, mas não durmam, porque eu estou com a garganta ruim. Se eu for forçar um pouquinho mais a voz, talvez eu não termine a mensagem. Eu gostaria de convidá-los a abrirem o texto de Mateus, capítulo 5, que é uma série que nós estamos pregando aqui na igreja, sobre as bem-aventuranças, né? Que está inserida aqui no Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Queremos ler apenas o versículo de número 9, que é o tema da nossa mensagem hoje: Bem-aventurados os pacificadores. Mateus 5, versículo de número 9. Todos encontraram? Amém? Vejam o que diz a palavra do Senhor. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vou repetir. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Feche seus olhos e ore comigo. Bendito Deus, nós te louvamos nessa noite mais uma vez, te bendizemos, Deus, por meio do teu Filho amado Jesus, e diante da tua face, Pai, nós rogamos a ti, ó Deus, que o Senhor trabalhe cada vez mais em nossas vidas, para que sejamos, ó Deus, pessoas que transmitem a paz, que promovem a paz entre nós mesmos, a tua igreja, entre os homens, todos aqueles que estão ao nosso alcance, que sejamos instrumento nas tuas mãos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor, ó Pai, deseja isso de nós, e assim o Senhor fez durante, ó Deus, desde a fundação da tua igreja, fazendo com que o mundo não seja tão ruim como poderia ser sem a graça do Senhor, que opera por meio dos teus filhos que propagam o evangelho da paz. Ó Deus bendito, que o Senhor nos fale nesta noite, que o Senhor, ó Deus, nos direcione e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu falei, as bem-aventuranças, elas estão inseridas dentro do Sermão do Monte, pregado por Jesus, que está no capítulo 5 ao capítulo de número 7 do Evangelho de São Mateus. Também encontramos isso, algumas passagens do Sermão do Monte em outros evangelistas, em outros evangelhos, melhor dizendo. E eu já falei aqui que o tema desse sermão pregado por Jesus é o Evangelho do Reino. Jesus está falando sobre o Evangelho do Reino de Deus. E na questão das bem-aventuranças propriamente ditas, Jesus está se dirigindo aos cidadãos desse reino. Então, os crentes, os filhos de Deus, são aqueles que creem no Evangelho do Reino, que se renderam ao Evangelho do Reino. E nesse discurso de Jesus, ele está descrevendo o caráter desse cidadão do reino. E aí ele fala nessas bem-aventuranças sobre aspectos desse caráter, né? Ele fala sobre a humildade de reconhecer sua total incapacidade, um vazio de obras justas diante de Deus, por causa dos seus pecados, está lá, quando ele fala bem-aventurados os pobres e humildes, né? Ele fala que, dentro dessas características, ele fala sobre os que choram em arrependimento e fé, e por causa dos sofrimentos devido às perseguições, por servir a Jesus Cristo, que é os que choram
os bem-aventurados. Ele fala sobre os mansos, que têm a capacidade e a força espiritual para não se ressentir por qualquer coisa, sofrendo certas coisas sem causar danos, que são os mansos que ele está falando aqui nos bem-aventurados, os mansos. Ele fala sobre os que têm fome e sede de justiça. Ele fala sobre os misericordiosos, os limpos e puros de coração, que servem a Deus com sinceridade, com verdade, com base na sã doutrina. Ele fala também sobre o texto de hoje, os pacificadores e os que sofrem perseguição por causa da justiça, por causa do Evangelho. E no texto que nós lemos, nós aprendemos que são imensamente felizes os pacificadores. E tem um ditado popular que diz: se um não quer, dois. Se um não quer, dois não brigam. Não brigam, né? Dois não brigam. Então, esse é um ditado que reflete uma verdade bíblica. A Bíblia fala isso de uma maneira um pouco diferente, mas esse ditado é uma máxima que deve ser adotada e que todo cristão deve perseguir, né? Evitar ao máximo o conflito, enquanto puder, não é? A Bíblia diz o seguinte a esse respeito: se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. É o mesmo sentido. Se um quer, dois não briga. Então, dependendo de você, estando dentro da sua capacidade, estando dentro da sua alçada, vamos dizer assim, se você puder evitar qualquer conflito com quem quer que seja, evite, né? Em outras palavras, dentro da possibilidade existente de paz, se esta paz depender de você, promova. Bem-aventurados os pacificadores. Veja que a Bíblia traz ao mesmo tempo uma responsabilidade para a paz, mas não uma vulnerabilidade para os crentes serem presas dos maus. Então, se possível, se for capaz, dependendo exclusivamente de você manter a paz, então que estabeleça a paz. Agora, se não depender, se não tiver dentro do seu alcance, se você não puder fazer nada, aí, paciência. E aqui é interessante, meus irmãos, porque é exatamente essa ideia, que o adjetivo que o texto traduziu aqui para o português como possível, né, que no português não é na mesma característica do grego, é essa ideia de força, de capacidade, de habilidade. Se você tem essa capacidade naquele momento, naquela circunstância, se você tem aquele poder de manter a paz, você é chamado a fazer dessa maneira, a agir dessa maneira. Então, o que está sendo dito é que, se estiver dentro da sua capacidade de realização, por meio do poder que você tem de remediar as coisas, você deve fazê-lo, é uma obrigação sua, se é filho de Deus, porque bem-aventurados são os pacificadores, e esses serão reconhecidos como filhos de Deus. Então, meus irmãos, dessa forma, o apóstolo incentiva o cristão a estabelecer a paz quando puder fazer isso, mas sem deixá-la à mercê dos maus, como eu falei, quando inevitavelmente terá que usar de força e lutar para freá-lo. Vários exemplos nós poderíamos dar aqui na vida prática, né? Um exemplo que acontece, eu posso usar aqui o exemplo do trânsito, né? Se por acaso alguém provoca um acidente em você, ele todo imprudente, você está com a sua família no carro e de repente acontece um acidente pela imprudência do outro. E o outro ainda desce do carro todo cheio de razão, vem aquele sentimento meio filho do pecado, né? Que você quer também sair no tapa, fazer tudo. Não, se você pode se controlar, controle-se. Mesmo estando errado, o outro cidadão, você não está nada errado, mas você tem que, se você pode manter-se controlado, não aconteceu nada demais, olhe para o seu redor e diz: graças a Deus não aconteceu mais do que
danos materiais, estamos todos vivos. Então, cabe ao cristão se controlar e manter a paz. Manter a paz. E se você tiver errado, pior ainda, né? Se você tiver errado, também mantenha-se calmo, porque com certeza os outros vêm soltando um cachorro para cima de você. Né? Peça desculpas, né? Diga que foi imprudente, mas tente manter a paz. Vários exemplos nós poderíamos dar. Se um irmão vem trazer fofoca, dizendo, olha, estão falando mal de você aí, fulano de tal, não vai ter a satisfação, isso vai levar você a quê? A nada. Isso vai diminuir você porque o outro está falando mal de você? Não vai. Deixe Deus julgá-lo. Mantenha a paz, não traga confusão no meio da igreja por coisas pequenas, por coisas insignificantes. E se alguém está promovendo discórdia entre irmãos, chegue lá para apaziguar. Se o irmão está chateado com o outro, chegue lá e diz, não, meu irmão, não age assim não, deixa isso para lá. Seja aquele que estabelece a paz entre os irmãos. Esse é o nosso papel como pacificadores. É essa direção que o Senhor quer. É dessa forma que o Senhor quer que nós venhamos agir. Por isso que Ele diz que nós temos essa característica de sermos pacificadores. Então, se no que depender de você, tenha paz, mas promova também a paz entre os irmãos. Não é? Tentem apaziguar, não coloque lenha na fogueira, porque tem aqueles que, em vez de fazer o que a Bíblia diz, ser de pacificadores, eles procuram colocar lenha na fogueira para pegar mais fogo ainda no negócio. Pelo contrário, irmãos, o nosso papel é de manter a paz. Mas há circunstâncias que não estão dentro da nossa alçada, não está dentro da nossa capacidade. Por exemplo, se um bandido, um malfeitor tenta invadir a sua casa, ameaçando você de morte, sua família, você não tem o que fazer. Como é que você vai manter a paz? Você tem o que fazer? Não tem. A única coisa que lhe resta é lhe defender, da maneira que você puder. E aí, você está livre para essa defesa. A Bíblia jamais deixa o crente como uma presa aos maus, de uma maneira que Paulo claramente diz, no que depender de vós, mantenha a paz. E isso é interessante, porque há poucos anos atrás, que vocês viram num documentário direto na TV, e esse é um exemplo real que aconteceu, né? Mais ou menos recente, que é o grupo do Estado Islâmico, chamado ISIS. Vocês já ouviram falar, não já? Estava bem localizado ali no Iraque, entrando por uma parte do território, acho que era da Síria, ou era... Enfim, mas o maior foco lá era ali no Iraque. O ISIS atuava. E ele tocou ali o terror, porque ele matava, ele destruía, não só aqueles que ele dizia que eram infiéis, principalmente os cristãos, mas também muitos muçulmanos, né? Então eles tinham uma visão do califado, uma visão bem radical, islâmica, e foi um problema naquela região. Matava pessoas, escravizava mulheres e crianças, enfim, era uma verdadeira desgraça naquela região e para quem vivia naquele lugar. E o interessante é que um grupo de cristãos ali, que vivia naquela comunidade, principalmente perto de Mossul, uma coisa assim, o nome da cidade, eu me recordo, tinha até muitas coisas antigas nessa cidade, que eles tinham conquistado e estavam fazendo o povo viver sob opressão. E esses cristãos iraquianos, né, que era conhecido como uma milícia cristã de defesa, que se armaram, se juntou com outros islâmicos, xiitas, sunitas, que também não queriam o Estado Islâmico, que era um terror total. O exército iraquiano, boa parte das frentes tinha sido esfaceladas. E aí começou o próprio governo financiar esses grupos de milícias. E um desses grupos era de cristãos. E eles eram financiados muito pelo governo local. Então a milícia cristã chamava-se Resistência Cristã Iraquiana, ou Babilônica, porque também lá é a região da Babilônia, né? E numa entrevista à BBC,
um dos líderes do grupo cristão, responde ao repórter que faz as seguintes questões. Ele diz assim: e sobre o mandamento não matarás? A BBC pergunta para ele, né? E ele responde: nós temos que lutar, temos que nos defender. Jesus mesmo disse que se você não tem uma espada, você deve sair e comprar uma. E ele disse isso mesmo, perguntou o repórter, né? Ele disse: está na Bíblia, insiste. E cita Lucas capítulo 22, versículo 36, que diz: se você tem uma bolsa, pegue, e também uma mala. Se você não tem uma espada, venda o seu casaco e compre uma. Eles interpretaram, como vários teólogos interpretam esse texto, dando um sentido de autodefesa para o uso da espada que está nesse texto. Eles não tinham escolha de manter a paz por si mesmos. Não estava na alçada daquele grupo cristão manter a paz. Ele não tinha poder para manter a paz. Não foram eles que criaram uma discórdia para guerrear com o ISIS. Eles só tinham duas opções: serem destruídos pelo ISIS, ou lutar para defender suas vidas, a vida de suas famílias, amigos, irmãos em Cristo, e livrar o lugar daquele grupo terrorista. E eles optaram pela segunda opção. Não havia dentro do querer deles e de sua capacidade alternativa para a paz. Era ser destruído ou reconquistar o seu lugar. E eles reconquistaram aquela parte. Eles até levantaram lá uma cruz no lugar onde reconquistaram o lugar. Que eles estavam sendo ameaçados e mortos. Não pela perseguição da fé. Era questão de conquista mesmo de lugar. Era como se alguém invadisse aqui João Pessoa e um grupo externo dissesse: vamos matar e escravizar todo mundo que está aí. Ou você resiste, ou você morre. Pronto, a opção é essa. Então eles não tinham opção de paz. Eles tinham a opção apenas ou de se defender ou de morrer. Então, meus irmãos, quando eu apresento essas coisas, eu quero falar que há uma tensão aqui e são coisas distintas para esclarecer. São duas coisas distintas que não se contradizem. Manter a paz no que depender de você, mas resistir ao mal ou ao maligno. Para que não pare qualquer dúvida sobre o tema de hoje, quero enfatizar que o nosso caráter deve ser o de pacificador, que sempre busca paz dentro da nossa possibilidade, capacidade para assim realizar. Essa tensão que os cristãos vivem de promover a paz e usar a força quando necessário, também existe na apresentação que a Bíblia faz de Deus. É interessante isso. Nós aprendemos pelas Escrituras que o nosso Deus é um Deus de paz. Mas vale ressaltar que também as Escrituras dizem que o nosso Deus é um Deus que causa desgraça. Como assim? Ora, eu vou ler um texto. Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Também é uma tensão aqui. Parece uma contradição. É uma tensão de termos. É uma aparente contradição, mas só aparente, meus irmãos, porque o sentido para cada uma das sentenças é distinto. Assim como eu apresentei para os cristãos, uma coisa é você querer fazer a paz, mas outra coisa é quando você precisa resistir, porque não depende de você a paz. Você precisa lutar. Então não depende de você, são coisas distintas, estão numa relação diferente. Então ser pacificador e lutar quando precisa não são coisas contraditórias. São aplicadas em relações ou circunstâncias diferentes ou distintas. O cristão, para ser pacífico, ou sendo pacífico, ou ser pacífico, não é sinônimo de ser covarde, omisso ou vulnerável, a ponto de não resistir e lutar contra um malfeitor. Bem, eu não vou entrar nos detalhes das diferenças do aparente paradoxo, pois há muito o que se explorar aqui e esse não é o foco da nossa mensagem hoje. Apresentamos esses pontos conflitantes apenas para alertar aqueles que possam lembrar de passagem como a que citamos, de Isaías, né?
onde lemos aqui acima, e outras, como que está em Êxodo e vários outros textos da Bíblia. Vou ler, inclusive, aqui está em Êxodo, quando diz o seguinte: então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, e por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em poder. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo, e com a grandeza da tua excelência derrubastes ao que se levantaram contra ti. Enviastes o teu furor, que os consumiu como o restolho. Nós vemos essa ação de Deus de maneira extraordinária, mas vemos também essa ação de Deus através do próprio exército de Israel, que várias batalhas ganharam exatamente pela graça de Deus nessas guerras. Então, meus queridos, dito isto, vamos voltar ao tema, para que você não confunda as coisas: ser pacificador e não ser vulnerável. Não se deixar ser vulnerável, são coisas distintas. Os pacificadores. Então, como falamos, o nosso Deus é um Deus de paz. Diz o texto sagrado: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Isso quer dizer, meus irmãos, que dentro da igreja, da nossa vida comunitária, Deus não quer que nós venhamos a fazer coisas que tragam discórdia entre nós. Porque o nosso Deus quer estabelecer a paz, não só entre a igreja local, mas entre igrejas e igrejas, né? Entre o povo de Deus e além do povo de Deus. E nós somos instrumentos de Deus para isso. Porque Deus não é Deus de confusão. Na igreja primitiva, havia muita confusão, principalmente pelo choque entre judeus e gentios. Começou por problema de alimento, era confusão por maneira de enxergar a vida cristã ou a vida religiosa. Os judeus ainda, vamos dizer assim, com muito resquício do judaísmo, né? Tentando aplicá-lo ao cristianismo, e os gentios que não tinham nenhum hábito desse, totalmente distinto, que se chegava ao cristianismo totalmente diferente. Então havia um conflito grande, e havia conflito inclusive entre os apóstolos, né? Tivemos conflitos entre os apóstolos, e Paulo diz: olha, o nosso Deus não é um Deus de confusão, é um Deus de paz. Ele quer que em nosso meio haja paz, e você é um promotor dessa paz. Veja, você tem a responsabilidade de promover essa paz, de você não entrar em conflito, mas também minimizar os conflitos que houver entre outros, tentar entrar aí no meio e minimizar o conflito. Ele deseja que nós, seus filhos, também desejemos e promovamos a paz entre nós. O texto sagrado diz: seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas seguir a paz com todos. Meus irmãos, nós podemos entender melhor o que é um pacificador quando realmente enxergamos o seu papel de trazer calmaria e harmonia no meio do povo, ou no meio onde ele vive. Não só dentro da igreja, mas dentro da sua própria casa. Talvez haja conflitos entre ou você ou outros membros da família. E o que é que você faz? Nada. Mas você é um pacificador. Você tem que ser um pacificador, um instrumento de Deus para trazer paz dentro da sua casa, dentro do seu lar, no seu trabalho. No seu trabalho, às vezes, no trabalho tem pessoas que não se entendem bem, e você às vezes está lá no meio. E o que é que você faz? Você tem que ser um promotor da paz. Esse é o seu papel
como filho de Deus. O pacificador não é apenas uma pessoa pacífica. Ele é aquele que tenta estabelecer a paz entre as pessoas. Mas também ele leva a paz aos homens por meio do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nosso primeiro ponto é: o pacificador trabalha pela paz. Faça a pergunta para você mesmo: sou um pacificador? O pacificador trabalha pela paz entre as pessoas. E aí? Será que você é um pacificador? Se não é, precisa ser. Porque essa é uma característica daqueles que são filhos de Deus e que Deus quer que você seja. Deus quer que eu seja pacificador, quer que você seja pacificador. Então, pacificador trabalha pela paz entre as pessoas. Devemos ter um espírito de reconciliação. Não apenas entre nós e os outros, como eu já falei, mas também ajudar as pessoas a se reconciliarem e a manterem a paz. Trabalhar efetivamente para que as pessoas conflituosas, que estão sob nossa influência, possam se acertarem. Isso é um dever de todos nós. Você precisa ser um pacificador em todo lugar que você puder levar essa paz. Esse negócio de que briga de marido e mulher ninguém mete a colher não faz muito sentido aqui. Se você tem influência para trazer paz entre um casal, seja lá quem for, você tem que se meter para trazer a paz. Porque você é um pacificador. Vai deixar a coisa piorar, é? Tendo você o poder para levar a paz? Não. Estando dentro da sua capacidade e da sua habilidade de fazê-lo, faça. É isso que diz o texto bíblico. Nós somos pacificadores. Entre pais e filhos, entre vizinhos. Está lá o vizinho brigando, você lá sabe, conhece os dois e diz: eita, o que é que você pode fazer para levar a paz entre os dois? Então, se você tem capacidade de fazer essa construção, essa ponte, faça, porque esse é seu papel como filho de Deus. Esse é o papel de todos nós como filhos de Deus. Então, meus irmãos, há um leque aí de possibilidades onde nós estamos inseridos. Muitas vezes a gente quer a paz no mundo, mas a paz no mundo só acontece quando aquele focozinho, é como, não adianta querer apagar um grande incêndio, não. A gente tem que começar apagando os focos. Tem que ir devagarinho. Então não adianta, tem gente que quer mudar o mundo. Não, você tem que mudar o que está ao seu redor. Aquilo que está ao seu alcance, dentro da sua capacidade. E onde você puder levar a paz, promover a paz entre as pessoas, faça. Faça. Nós precisamos intervir para a paz e a harmonia entre as pessoas, como eu falei. Mas em segundo lugar, meus irmãos, o pacificador, e aqui é uma característica exclusivamente dos cristãos, porque essa primeira até qualquer um pode fazê-lo, mas a segunda não. O pacificador é um propagador do evangelho de Jesus Cristo. Ora, como assim? É preciso ter consciência de que devemos estar sempre prontos para anunciar o evangelho da paz. Porque o evangelho que nós pregamos é um evangelho que leva paz. Paz em sentido amplo. Paz interior, paz entre as pessoas, entre os homens, e paz entre os homens e Deus. É o evangelho que leva essa verdadeira paz, essa paz em plenitude, essa paz completa. O texto de Efésios, ele diz assim: e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Esse é o papel dos pacificadores: levar o evangelho, para que o evangelho traga cada vez mais paz aos homens, assim como trouxe a nós. Embora aqui em Efésios a linguagem figurada seja de cunho militar, porque a linguagem de Efésios é de cunho militar, a título de ênfase sobre a grande batalha que o cristão enfrenta neste mundo contra todas as forças opositoras
influenciadas pelo mundo espiritual, o Evangelho não é de cunho militar ou algo que se impõe aos homens, mas um chamado para entrar no reino de Deus, se arrependendo dos pecados e crendo em Jesus Cristo. Não há violência no Evangelho. Não podemos obrigar as pessoas a serem cristãs, a serem crentes. Não vamos brigar com ninguém por isso. O Evangelho não é isso. Não podemos forçar as pessoas a serem crentes, mas alertá-las da consequência do pecado e da morte, se morrerem sem Cristo. O Evangelho é um chamado ao arrependimento, mas ninguém força ninguém, ninguém obriga ninguém. A semeadura do Evangelho, nesse sentido, ela é pacífica, meus irmãos, porque nós pregamos o Evangelho e chamamos as pessoas ao arrependimento e a crerem em Jesus. Mas não forçamos as pessoas a crerem e a serem cristãs. Elas podem ser o que elas quiserem, o que desejarem ser. Nós não vamos forçar as pessoas a serem cristãs. O Evangelho não impõe nada às pessoas contra as suas vontades. Não é por força e violência que chamamos as pessoas a Cristo. Nós não lutamos, como algumas religiões fazem, compramos ou promovemos conquistas militares para forçarem as pessoas a serem cristãs. Nós apenas chamamos as pessoas a se voltarem para Jesus Cristo em arrependimento, denunciando seus pecados. Quando no passado alguns países se tornaram cristãos, não foi por imposição, foi por questão política do rei, que se tornava por uma vantagem, ou por ter se convertido mesmo, trazia para aquele reino, oficializava o cristianismo. Mas as pessoas em si não poderiam ser obrigadas a serem cristãs, porque isso é antinatural ao cristianismo, ao Evangelho, porque o Evangelho muda o ser. Porque se você estiver fazendo alguma coisa obrigado, você não é aquilo que você está fazendo. O seu coração não está ali. E o Evangelho chama, ele nos chama a ter um coração devotado a Cristo, e não obrigado. Né? É uma devoção sincera e verdadeira. Esse é o chamado do Evangelho. Quem não entender isso, paciência. Mas o Evangelho, ele fala o coração do homem, para que esse homem se volte para Cristo de maneira voluntária e devota, e não obrigada. Mas, meus irmãos, mesmo o Evangelho sendo assim, não sendo impositivo, o Evangelho não deixa de desagradar as pessoas, porque ele denuncia o pecado dos homens e provoca nos impenitentes que resistem ao Evangelho ira e revolta. A gente pode ver isso aí na TV, a gente vê direto. Talvez você não tenha visto aí na rua, mas na TV a gente vê direto, e por aí existe também. Veja aí o ativismo LGBT, feminista também, dentre outros, que ataca constantemente o cristianismo e seus símbolos. A gente viu aí as degradações, como eles fizeram com os símbolos, tentando provocar os cristãos. Por quê? Porque eles estão incomodados. Dizem que a Bíblia é homofóbica, e por aí vai. Denigre todo o símbolo cristão, diz que o cristianismo é isso, é aquilo. Por que isso incomoda? Ninguém obrigou eles a serem cristãos, mas é porque o cristianismo denuncia os seus pecados. E ninguém gosta, mas ninguém mesmo gosta que alguém diga para você que você está errado em alguma coisa, que acuse você de coisas erradas. E o Evangelho faz isso. O Evangelho aponta para nós, dizendo: você é pecador. Isso que você faz é errado. Mas ninguém gosta de ouvir isso. E a gente vê que o cristianismo, ele é atacado, porque simplesmente ele denuncia o pecado dos homens. Meus irmãos, a despeito, e esse é o segundo ponto, derivado do que acabamos de falar, a despeito da figura de linguagem militar do texto de Efésios, propagar o Evangelho promove a paz. Não é só nesse sentido negativo que eu acabei de falar, mas no sentido positivo, de que quanto mais pessoas se voltam para Cristo, menos coisas erradas
e conflituosas ela irá fazer. Logo, ela irá promover mais paz, menos conflitos. Os verdadeiros crentes tendem a se perdoarem, a se acertarem, a não levarem as últimas consequências, porque o Evangelho modificou muito das suas atitudes. Então, quando nós pregamos o Evangelho do nosso Senhor, nós levamos a paz aos homens. Também no sentido de que esse Evangelho muda as pessoas, diminuindo os conflitos entre elas. Apresenta um modo de vida comunitário onde o respeito, o perdão, a não agressão, a humildade, a mansidão e tantas outras coisas devem ser praticadas entre as pessoas. Por causa dos nossos pecados, uma coisa ou outra foge do controle. Mas a tendência é que quanto mais perto de Cristo estivermos, mais facilidade teremos para contornar essas diferenças e essas divergências. Promovendo o quê? Paz. Paz entre as pessoas. O Evangelho tem essa capacidade de mudar as pessoas e de mudar as relações entre as pessoas. São muitos elementos apresentados pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo que naturalmente levará o homem a uma vida de maior fraternidade e de maior compaixão. Assim, quanto mais pessoas se sujeitam à palavra de Deus, mais cheio de paz o mundo ficará. Tem até uma linha teológica, né? O pós-milenismo entendia isso, que o Evangelho ia atingir de tal maneira a humanidade que a paz ia se estabelecer. Porque essa é a característica do Evangelho. Veja, nós sabemos que em todo lugar existe o joio e o trigo, né? Sabemos. Mas veja, olhe para as comunidades. Veja aqui, vamos olhar aqui a nossa comunidade. Quantos ladrões tem aqui? Quantos assassinos tem aqui que vivem praticando isso? Né? Veja que é o Evangelho que faz com que nós não sejamos, porque a gente é tão ruim quanto muita gente por aí, viu? Nós não sejamos tão ruins quanto outras pessoas, porque o Evangelho tende a dominar a nossa mente e conduzir para que a gente saiba dizer, isso é errado, eu não posso fazer isso, eu não posso entrar por esse caminho, eu não posso seguir nessa direção. O Evangelho tem esse poder. Então, quanto mais o Evangelho alcança pessoas, mais cheio de paz ficará o mundo. Nós somos propagadores da paz, como filhos de Deus, pregando o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-aventurado os pacificadores. Mas, acima de tudo, meus irmãos, o Evangelho é a pacificação do homem e Deus. Pregar o Evangelho é propagar a pacificação do homem com Deus também. O Evangelho promove a reconciliação do homem com Deus. E nós somos esses pacificadores, porque nós temos essa mensagem para levar aos homens. Nós podemos levar paz aos homens, essa paz que nenhuma outra religião pode levar. A paz que esses homens podem ter com Deus, se reconciliando com Deus. A Bíblia diz que nós vivíamos em inimizade contra Deus e fomos reconciliados por meio de Jesus Cristo. Mas não só isso, até mesmo povos distintos são unidos e feitos um só povo pelo Evangelho. Nos reconciliamos com Deus e Deus faz de nós um só povo, independente de cultura, de nação, de etnia, enfim, somos um. Em Efésios mesmo, falando de gentios e de judeus, vai se falar disso, que Deus promoveu a paz entre esses povos, tornando um só. Quando nós nos reconciliamos com Deus, vamos nos reconciliar com os outros também, obviamente. Deus
estabeleceu a paz com os homens por meio de Jesus Cristo. E foi exclusivamente, apenas, tão somente por Jesus Cristo. Então, para ter paz com Deus, só através de Jesus Cristo. O Evangelho reconcilia os homens com Deus. O Evangelho promove a paz entre os homens e Deus por meio de Jesus. E nós temos essa mensagem. Nós temos essa capacidade de levar esta mensagem, porque Deus nos deu essas condições de transmitirmos essa mensagem do Evangelho aos homens, para que eles possam alcançar paz com Deus. O Evangelho reconcilia povos. Não importa, meus irmãos, as diferenças, o Evangelho une. O Evangelho liga, porque o Evangelho muda os nossos corações. Sim, meus irmãos, o texto aqui, bem-aventurados, ou felizes são esses, o texto nos traz a ideia de responsabilidade pela paz no mundo. E para isso precisamos levar o Evangelho às pessoas, pois só Ele pode realizar a verdadeira paz, em todos os sentidos, como já falei. A paz interior, a paz entre os homens e a paz entre o homem e Deus. E aqui eu quero concluir. Em um sentido amplo, os ateus podem ser pacificadores. Os budistas podem ser pacificadores. Os muçulmanos podem ser pacificadores. Enfim, todo homem pode ser um pacificador. Mas só os filhos de Deus podem promover a paz entre os homens por meio de Jesus Cristo. Pois nós apresentamos aos homens a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que pacifica o homem interior, que pacifica a relação entre os homens e traz paz entre os homens pecadores e o Deus que é santo. Não há verdadeira paz se não for por Jesus Cristo. Não há paz perfeita ou plena se não for por meio de Jesus Cristo. Essa é a paz por excelência e por completo, que nós, você e eu, os pacificadores, filhos de Deus, devemos levar ao mundo. Aqueles que são de Cristo, que pertencem a Cristo, são pacificadores e devem levar este evangelho de paz aos homens. E aqueles que não são de Cristo, saiba nesta noite que a paz só existe em Jesus Cristo. E Ele te chama a esta paz com Deus nessa noite. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Pastor.